Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nesse sábado falaremos de Fluminense, né? Vamos falar durante um bom tempo, Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, falaremos dos desfalques que a gente tem para esse jogo, da premiação do Fluminense, da competitividade do Fluminense, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, direto de Orlando. Segunda-feira estamos partindo para Nova York para cobrir a semifinal. E se a Assis quiser lá de cima, ficar até domingo pra gente cobrir a grande final, né? Cobrir a semifinal e depois cobrir a grande final. Então, vamos rodar a vinheta e começar a falar de Fluminense aqui no vídeo de hoje. Antes de começar, vou pedir pra vocês, deixa o like, por favor, se inscreve no canal que ajuda muito, então pra bater 13 mil inscritos, então faz essa funça aí, tá bom? Pra gente continuar você bancando a gente aqui nessa viagem para os Estados Unidos, que eu nem sei mais tempo, quando é que eu volto pra casa, quanto tempo eu tô aqui. Enfim, mas estamos vivendo a história do Fluminense. Vamos falar sobre desfalques para semifinal, né? Fluminense tem dois jogadores que vão ficar de fora, estavam pendurados e ficaram de fora tomando amarelo, que foi Martinelli e Freitas. E aí, pra gente debater isso, eu acho que é um problema muito simples, assim, para mim um dos melhores jogadores do Mundial pelo Fluminense. O Martinelli vem fazendo o Mundial, é um absurdo. Para mim é ídolo do Fluminense, os números do Martinelli são um absurdo. A torcida, eu acho que nessa passagem do Renato, acabou que aquela galera que pegava no pé dele acabou melhorando muito. O Martinelli, eu acho que hoje tem uma aceitação total da torcida, mas ele tem banco, né? A gente tem 4 volantes jogando muito bem, a gente usa 3 volantes como titular, mas vem 4 volantes se destacando muito nesse Mundial, que é o Bernal, o Martinelli, o Hércules e o Nonato. Ainda tem o Lima ali precisando entrar no segundo tempo, que para mim fez a primeira boa partida agora, no último jogo contra o Al Hilal. Ele entra bem, mas não tinha entrado ainda nesse Mundial. Então o Martinelli, você tem o Hércules, então parece merecido que a gente vai falar, mas é meio complicado porque a gente vai sentir mais para mim a falta do Freitas do que do Martinelli por causa do banco. Hércules muito bem, vem decidiu o último jogo contra a Inter, estava 1-0, ele fez o segundo gol e decidiu o jogo de ontem. Então uma das maiores contratações do Fluminense, as contratações mais caras do Fluminense, já foi paga só com essa premiação, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Agora, a situação do Freitas é mais delicada. Porque, na teoria, quando a gente tenta analisar de forma rápida, vai vir o Thiago Santos. E eu sei que é um desespero de uma galera, mas eu acho que é o momento pra gente ali apoiar, né? Não sei se é a única opção, mas Thiago Santos, ele faz uma boa partida. Ele vem de um ano muito... Ele fez uma temporada 24 boa, confesso que eu acho a temporada 24 do Thiago Santos boa. Mas a temporada 25 vem falhando muito. Ele entrega aquele jogo contra a União Espanhola no Chile, ele entrega contra o Vasco no Mané Garrincha, mas a gente ganha o jogo. Ele entrega fazendo pênalti no Botafogo sem necessidade em nenhum momento, que a gente estava melhor um pouco na partida no Engenhão. Mas, só para não falar que é tudo horror dele, né? Ele contra o Internacional do Beira-Rio, ele é escalado como titular, todo mundo toma um susto, só que como volante, e faz uma partidaça contra o Internacional no Beira-Rio. Então essa é a esperança. O que eu acho que o Renato pode fazer é botar o Thiago Silva para fazer a função do Freitas, né? Ele não tem a perna esquerda igual o Freitas, mas é o Thiago Silva, acho que ele consegue se virar. E botar ali o Thiago Santos à frente dos dois, ali mais central. Me preocupa um pouco a saída de bola com o Thiago Santos. Mas se você parar pra pensar nas outras opções, né? Se ele quiser manter os 3 zagueiros, que eu acho que ele vai manter pro próximo jogo contra o Chelsea, seria o Manuel sem ritmo de jogo, seria ele colocar o René fazendo ali a parte esquerda, por exemplo, ali, soltar o Fuentes como ala. Eu acho que seriam mais ou menos essas opções. Não acho que não vai ter muito para onde correr. E acho que a gente está querendo negar a realidade. Eu acho que é muito óbvio que Thiago Santos vem como titular na semifinal de Mundial. Espero que ele jogue igual ele jogou muitos jogos da temporada passada. Espero que ele jogue o que ele jogou contra o Internacional. Mas é uma preocupação que a gente tem para esse jogo. Mas eles perderam o atacante titular dele também suspenso, que eu esqueci o nome. Não vou lembrar aqui o nome, tentei jogar aqui, mas não sabe não, né? O atacante do Chelsea suspenso. O chat lembrou aqui agora. O Lucas escreveu aqui, ó. Vou dar trabalho pra ele. O Lucas escreveu aqui agora. E deve de João Pedro como titular, né? João Pedro que entrou contra o Palmeiras. Assim, é um bom atacante, a gente que fez, a gente conhece. Mas tem um corte do Charla. Não sei se o Lucas quiser colocar aqui, é legal. Pode colocar. Se a gente tomar um strike, eu falo com o Chala para nunca mais fazer isso. Que é o João Pedro falando sobre o Thiago Silva, como enfrentar o Thiago Silva, que ele já enfrentou, que mesmo com 40 anos ele tem muita dificuldade. Isso na época do Watford ali, ele falando isso. Então o Lucas vai colocar aqui para vocês esse trecho e
e a gente volta falando sobre premiação no Mundial, tá? Pra mim, a gente vai fazer arroz com feijão, só pra deixar estrada, tá? Thiago Santos e Hércules, pra mim, essa é a escalação. E o time jogar, e o René voltando, né? E o time jogar como tem jogado, principalmente nos jogos, os últimos 2 jogos, o jogo contra o Borussia. Vamos rodar aqui a fala do João Pedro, depois a gente vai direto pro falar da premiação aqui desse Mundial. Um cara de peso, que isso? Tremendo, Agregador, porque né? eu vou te falar um negócio. Eu não sei nem quantos anos ele tá. Joguei contra ele esses dias. Meu irmão, parece que tem minha idade, irmão. Que isso? Tu dá o tapa e ele tá lá. Tu vai receber a bola de costas fortão. Que isso, irmão? Pô, muito experi, pô, dá não. Eu já falei isso, cara. Quem fala mal da O torcedor contratação... do Fluminense tem que ficar muito feliz que ele tá vindo, papo reto. É, né? Uma função que precisa, Porque ele podia né? ficar lá, irmão. Ele tá novo, irmão. O time queria ele lá. É claro que ele tem uns problemas que todo jogador tem, que ninguém joga 0. Mas, pô, novinho, pô. Dentro de campo, que isso, esquece. Vamos lá falar de premiação, né? Fluminense, com essa passagem para as semifinais, faturou mais 115 milhões de reais e até agora uma premiação de 329 milhões de reais. É muito dinheiro. O Fluminense tinha batido o recorde de premiação em 2023, ganhando a Libertadores, e a gente faturou 194 milhões. Isso é para você ter uma ideia da diferença e de como isso vai inflar ali um pouco as finanças do Fluminense. Lembrando que tem premiação, tem toda a polêmica dos jogadores comemorando com o Mário, gritando 80. Tem gente que diz que é 80 milhões para dividir para todo mundo, tem gente que é 80 mil. Acho que estava nessa casa, pelo que o René falou, né? O René chegou a fazer, foi citado sobre isso. Era um pedido dos jogadores para chegar a esse valor. Mas é o meio do futebol, não vamos entrar nesse detalhe, porque é o meio do futebol. O futebol tem bicho alto, é premiação alta e tem bicho alto, e a gente quer que o Fluminense ganhe, mas não sabemos o valor. Mas boa parte disso fica para os custos dessa viagem. E premiação. Porém, sobra dinheiro, né? Vamos combinar que sobra dinheiro e é um dinheiro que vai fazer diferença. E caso o Fluminense avance para a final e ganhe do Chelsea, que é muito viável, mais uma vez o Fluminense não é o favorito, o Fluminense tem que jogar com o pé no chão como tem jogado cada jogo desse Mundial, estudando o adversário, se adaptando ao adversário, mas dá para passar. O Flamengo ganhou do Chelsea, o Palmeiras fez jogo ali, teve jogo com o Chelsea, então dá pra gente ter jogo também. Esse time do Renato é muito competitivo, que aliás é o assunto que eu vou falar daqui a pouco. A gente ganha mais 30 milhões de euros, 30 milhões de dólares pelo menos, que é a premiação pro vice-campeão. E caso a gente ganhe a competição, vai para 40 milhões. E aí a gente está dizendo que chega uma premiação de $500 milhão. É assim, pelo menos $500 milhão, né? Se a gente cair, se a gente for vice-campeão, e aí passa um pouco ali, deve ir para 550, 560 milhões essa premiação. É um dinheiro que faz diferença e a gente tem que saber usar esse dinheiro, né? Ser cobrado, está numa final de gestão agora, essa discussão SAF deu uma acalmada, mas a gente vai trocar agora a presidência, né? Provavelmente a situação ganha, já falei isso algumas vezes. Acho que o trabalho do Mário é um bom trabalho, para mim isso é indiscutível. O Montenegro é um nome, eu acho que agrada boa parte da torcida. E a oposição do Fluminense não se mostrou ainda capaz de bater de frente com a situação. E, enfim, o Montenegro vai pegar um Fluminense muito diferente do que o Mário pegou. E aí é questão de manter esse Fluminense crescendo e brigando em cima ainda pelos campeonatos e brigando por campeonatos. Acho que isso a gente pode falar. Cobrar campeonato é difícil, que futebol é complicado, né? Detalhes resolvem, às vezes, jogos e competições, mas brigar pelas competições é o que a gente vai pedir ao próximo presidente do Fluminense, provavelmente o Matheus Montenegro. Agora, só para fechar aqui sobre gestão, assim, 20, 21, 22, 23 e pelo jeito 25 também, né? Foram bons anos de Fluminense, não tem muito o que a gente falar. 24 tem muitos erros da gestão, mas ainda bem que a gente pode falar que foi um ano atípico dessa gestão, porque parece que 25, depois da mudança, claro, ali do Renato Gaúcho, que é o próximo assunto, é um bom ano, né? A gente está falando que pode ser um ano do nosso Mundial. Então, vamos torcer para que seja, a gente volte para falar dessa premiação. Tem outro vídeo aqui a gente falando que quanto a gente recebeu para passar para a final, tá? Vamos falar agora sobre o time competitivo de Renato Gaúcho. Para fechar, cara, mais uma vez se inscreve no canal, deixa o like, tá? Pra gente bater 13 mil inscritos ainda antes do jogo da semifinal. Para fechar, a gente precisa falar, né? O Abel deu uma entrevista dizendo que vai torcer pro Fluminense, falando bem do Renato Gaúcho. E eu vou pegar esse gancho do Abel falando bem do Renato Gaúcho para falar mais uma vez bem do Renato Gaúcho. Eu sei que é repetitivo, que o canal se chama Gol de Barriga,
Aliás, quem quiser camisas da loja Gol de Barriga, tem camisa do Renato Gaúcho, tem camisa do Assis, tem camisa de alguns jogadores ali pra você comprar, tá bom? Só clicar no link que tá aqui embaixo e o Lucas botou aqui aparecendo aqui agora, lojagoldebarriga.com.br. O Renato tem 22 jogos à frente do Fluminense. São 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas apenas. Dessas 3 derrotas, uma derrota a gente com o time reserva, jogando com um time praticamente amador do San José, na altitude da Bolívia e perdendo. O jogo contra o Atlético Mineiro, onde a gente, pra mim, joga melhor, merecia pelo menos um empate e toma um gol no final, né? Vale lembrar que no segundo tempo a gente ganhando, a torcida inteira dele estava cantando time sem vergonha. E esqueci o nome do lateral, que acerta um chute e faz o gol e a partida muda um pouco a partida ali. E contra o Botafogo a gente mereceu perder. É o único jogo do Renato que eu digo que ele mereceu perder. E é muito grande isso, cara. É um aproveitamento de mais de 70%. É o time com 11 jogos de vencibilidade. A última derrota nossa foi para o Atlético Mineiro. Já até me perdi a quantidade. Mas a gente está falando de 5 jogos no Mundial e o Renato não sabe o que é derrota ainda. É clássico, é jogo no Beira-Rio. É Renato fazendo um ótimo trabalho. A torcida do Fluminense tem que abraçar esse time. Foi muito falado isso depois dessa vitória contra a Inter já, né? Mas agora, principalmente, a gente chegando na semifinal, sendo o único time brasileiro aqui, a gente precisa abraçar esse time no aeroporto na volta, a gente precisa encher o Maracanã na volta e a gente precisa exaltar. A gente não sabe se vai ser campeão ainda, a gente não sabe se vai ser vice-campeão, se vai chegar na final, no caso, mas a campanha que esse time vem fazendo é uma campanha que merece o aplauso da torcida. Eu sou zero esse cara que sou contra criticar, acho que ano passado tinha que ter muita vaia. Se não tiver violência, eu não me incomodo nem também em protesto no CT, protesto no aeroporto, né? Não vou dizer aqui que eu sou a favor da violência, mas sou a favor da reclamação, cara. Acho que faz parte. Então eu me sinto muito à vontade de falar que acho sim que merece uma recepção para esse time quando voltar ao Brasil, tanto no aeroporto como também no Maracanã. Espero o Maracanã lotado e a gente caminhar. A gente tá na briga pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente viaja pra cá, todo mundo falando, pô, a gente matematicamente tá na briga, mas a gente não tem time, não tem elenco pra brigar. Talvez esse Mundial sirva pra mostrar que a gente tem sim elenco pra brigar pelo Brasileirão, elenco pra brigar pela Copa do Brasil, elenco pra brigar pela Sul-Americana. O torcedor do Fluminense tem que entender que a gente tem elenco e comprar essa briga. E se a gente botar a nossa torcida do Maracanã, aí a gente briga muito sério, porque o Fluminense com a sua torcida do Maracanã, são os números, não sou eu que tô dizendo, fica difícil de ganhar da gente, tá? Enfim, deixa o like, inscreve no canal. Talvez a gente faça live hoje, depois do jogo do Real Madrid vai ter live no Jornada e depois a gente faz um café aqui rápido, que tem um compromisso hoje à noite aqui em Orlando, tá bom? Abraço pra vocês, deixa o like, inscreve no canal e sim, você tá entre os 4 melhores times do mundo.